pouquinho sobre a Aura, então. Ela nasceu em 1914, faleceu em 2007 nos Estados Unidos. Em 1930, ela se formou sendo bacharel em Ciência, Educação e Enfermagem. Em 1939, fez mestrado em Ciências, em Educação e Saúde, Educação e Enfermagem. Em 1945, fez doutorado em Ciências. Em 1971, publicação do seu livro, que se chamava Enfermagem, Conceitos da Prática, Teoria do Autocuidado. Em 1980 a 1988, foi nomeada membro honorário da Academia Americana de Enfermagem. E em 1992, continua a desenvolver sua teoria. A teoria dela baseava-se na premissa de que o paciente ele possa cuidar de si próprio. Ele não precisava depender de alguém, na qual ele podia tomar banho sozinho, comer sozinho, no banheiro sozinho. Essa teoria, ela divide-se em 3 teorias interrelacionadas, que seria o autocuidado, déficit de autocuidado e sistema de enfermagem. O autocuidado é a atividade que os indivíduos que praticam o seu benefício para manter a vida, saúde e bem-estar. A pessoa se cuidar sozinhas, se manter sozinha. A ação do autocuidado é a capacidade do homem enganjar-se no autocuidado. E requisitos de autocuidado: ar, água, alimentação, excreção, equilíbrio, entre atividade, descanso e prevenção de riscos. Só que aí entra também a parte que ela baseia em universais, que é o processo do autocuidado pela vida, o processo do ciclo da vida. O desenvolvimento, que também refere ao desenvolvimento da tua vida, no teu ambiente, que tu vai desenvolvendo, e o desvio de saúde, que é as condições da saúde do paciente para ter seu autocuidado. A teoria do déficit do autocuidado, que é quando o ser humano se acha limitado para prover o autocuidado. E aí que entra a enfermagem. Tanto quando a pessoa é parcialmente ou completamente incapaz de se cuidar, de se promover sozinha, a enfermagem entra tanto na parte de oxigenação, alimentação, os cuidados de higiene, de medicação, de deambular, de não deambular, isso tanto em idosos, quando já acamados, assim, que já não caminham, ou em bebês, né, que também não se viram sozinhos, e em pacientes de faixa etária normal, que também, por algum motivo, não conseguem mais ser autossuficientes, né? Tanto em tudo como em partes a gente entra para fornecer aquilo que falta para que eles se preservem. Ela identifica 5 métodos de ajuda utilizados para o autocuidado: agir ou fazer para o outro, guiar o outro, apoiar o outro, tanto fisicamente quanto psicologicamente, proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, tornando-se capaz de satisfazer as demandas futuras ou atuais de ação, e ensinar o outro. O enfermeiro pode ajudar o indivíduo utilizando qualquer um desses métodos ou todos eles. Como nas outras teorias, todas elas partem da teoria principal, que é da Florence, né? Eles tentaram evoluir as teorias da Florence. Ela realmente passa na teoria de sistemas de enfermagem, totalmente compensatório, parcialmente compensatório, apoio e educação. Esse compensatório aqui a gente pode trocar essa palavra aqui pela dependência. Paciente totalmente dependente, parcialmente dependente, e o apoio e educação quando a gente consegue passar para o paciente os princípios básicos de ele mesmo se autocuidar. O totalmente compensatório, então, é aquele paciente de UTI, um paciente que é mais comatoso, que tem algum tipo de lesão cervical, que não consegue se mobilizar, não consegue ter nenhum tipo de cuidado, ele não consegue ir ao banheiro, ele não consegue comer sozinho, ele não consegue... totalmente debilitados. Teoricamente, um paciente totalmente compensatório seria esse paciente de UTI, esse paciente neurológico que não tem o poder e a capacidade de tomar decisões, de se cuidar sozinho. Criança também. Nenê também. O nenê é um que ser... depende totalmente do cuidado de alguém, né? No caso, a enfermagem. Mas ele vai evoluir como pessoa, né? No início ele é totalmente dependente, mas aos poucos ele vai tomando a sua independência, ele vai aprendendo a pedir as coisas, ele vai aprendendo a caminhar, no banheiro, e aos poucos ele vai se tornando um ser independente. Já o paciente neurológico, às vezes, ele não consegue evoluir. Mesmo que ele consiga deambular, ele é um paciente
uma pessoa dependente de alguém, seja ela família ou seja ela enfermagem, é um ser dependente, né? E a Lauren, ela vê o paciente como um ser biopsicossocial, né? Não só um ser doente, não só a doença, que para te tratar um paciente parcialmente compensatório, tu precisa ver a família. Para te educar esse paciente, tu tem que ver o ambiente onde ele vive, como ele vive, para que ele possa ter o seu autocuidado, né? Alguém que não tem a menor condição de higiene, que não tem nem onde morar, ele não é um paciente que tu vai conseguir orientar ele sobre esses métodos de higiene, teoricamente. O parcialmente compensatório, então, é aquele indivíduo que sofreu algum tipo de cirurgia, que precisa de algum cuidado terapêutico, por exemplo, fez uma cirurgia na perna, fez uma prótese de quadril, naquele momento ele não vai conseguir sair, ir no banheiro, mas aos poucos a enfermagem vai levando ele, vai ensinando ele a ter o seu próprio cuidado, como também os pacientes que fazem cirurgias tipo colostomia, são pacientes que naquele momento precisam de curativo, precisam do teu cuidado, e com o sistema de autoeducação a enfermagem vai ensinar aquele paciente a cuidar de si mesmo, porque muitos pacientes vão embora com sonda nasointeral, vão embora com bolsa de colostomia, e esses pacientes e essa família precisa aprender a cuidar daquilo, precisa aprender a viver com aquilo, porque eles não vão ter alguém do lado deles 24 horas por dia, né? Eles não vão ter uma enfermagem contínua, eles vão precisar aprender a cuidar deles mesmos. Esses tópicos, eles podem ter um tempo, né, que eles ficam totalmente dependentes de alguém, como eles podem ir evoluindo aos poucos e eles mesmos se tornarem independentes. Existem casos reversíveis e não reversíveis. Sim, no caso o paciente passa pelos três aspectos, né? Alguns sim, outros não. Normalmente, não se espera. Tem esses pacientes comatosos que eles ficam, né? Até ir a óbito, então eles vão ficar totalmente dependentes de aparelho, de cuidados. E existe Ou aqueles tu pode pacientes... ter um paciente que entra só na autoeducação. Que é o paciente que faz uma consegue consegue emprego, por exemplo, da educação para ele ter cuidado com o treino. Na verdade, ali tem uma coisa bem que a prof da outra disciplina falou também, que existe a realidade, né? Que nem ela falou ali do saneamento, né? Alguns não tem isso. Ou não tem condição. Ah, querido, tu vai pra casa comer só frutinha e legumes. Não tenho isso, eu vou comer arroz, feijão e ovo. Olha lá, as pessoas às vezes não têm as condições que a gente tem. Na verdade, Né? isso que uma das coisas que essas duas últimas teorias que foram apresentadas já começam a trabalhar com a questão da sistematização. Da realidade das do coisas. Da realidade. Que as metas, elas têm que ser atingíveis. Sim. A gente não pode trabalhar com coisas inatingíveis, a gente tem que ter metas que o paciente consiga alcançar, porque senão a gente não tem sucesso com ninguém. Tem que ser dentro E aí da chegamos ao realidade. autocuidado nunca, né? Por exemplo, pacientes que vão para casa com sonda natural, às vezes o médico libera aquela dieta de comprar, que aquilo teoricamente é caro. O paciente precisa aprender a preparar a sua própria dieta. A família tem que aprender, na verdade, né? A preparar aquela dieta, a administrar, a ver se tem que estar correto, se está na temperatura certa, essas coisas assim. Eles até passaram para nós essa semana que ali no Regina tem um cirurgião que ele é oncológico, ele atende bastante SUS. E ele disse que muitos pacientes ele vai dar a receita, eles nem me dão a receita porque você não tem dinheiro para comprar comida, como eu vou comprar um Tilex, alguma coisa. Então ele está fazendo uma campanha assim, de levar 1 quilo, fazer umas cestas básicas, assim, porque muitas vezes é a realidade, né? Não adianta dar às vezes não tem dinheiro para comprar uma dipirona, né, para dor, né? Se não consegue comprar um arroz e feijão, que é uma coisa básica que eles têm que ter em casa, né? Farmácia popular já não... E ali também inclui, a autoeducação inclui o paciente idoso também, né? Que chega no hospital e deixam ele totalmente dependente, onde ele vivia sozinho em casa, onde ele se cuidava, onde ele cuidava da comida, da roupa, e de repente me larga o velhinho lá e bota até fralda nele. Aquilo mata o paciente de desgosto, né? Porque ele fazia ele todo sozinho, se cuidava da roupa, ia nos bailinhos, e aí de repente ele é um ser totalmente dependente, né? Então, isso afeta muito também o psicológico, né? Quando eles começam a se tornar muito dependentes, né? Pessoas que são acostumadas a fazer, capinar a hortinha, plantar as coisas, daqui a pouco não podem mais fazer nada, né? Isso mexe bastante com o psicológico deles também. Principais conceitos, então, o ser humano se diferencia dos outros seres vivos, né? Ela baseia-se que o ser humano tem que sempre procurar se diferenciar, sabendo mais de como se autocuidar.
com a capacidade de refletir entre si mesmo e o ambiente em que o cerca, né? Para ele saber conviver saber se cuidar, se ele tem que ter algum cuidado com a saúde no ambiente onde ele vai viver, né? Que é isso que a gente estava falando, das necessidades básicas de cada um. A saúde, então, é o estado mental e social, não apenas a ausência da doença ou de enfermidade, né? Então, além de tratar o paciente para ele aprender a se autocuidar, também tem que levar em questão o mental, né? Que estimular ao melhor, né? Não adianta só botar para baixo ou ensinar ele a se cuidar. Tem que estimular dando sempre autoestima para o paciente. Às vezes só ouvir ele, né? Porque ele está ali sozinho, não tem ninguém para conversar e ele precisa falar, ele precisa conversar. Mesmo que tu esteja naquele plantão corrido, às vezes ele só quer que tu, por 5 minutos, escute ele, né? Que isso já vai melhorar bastante a autoestima dele. Na sociedade, as pessoas adultas são responsáveis por si mesmo pelo bem-estar de seus dependentes. É como ela falou antes dos bebês recém-nascidos. Quando você trabalha numa maternidade, quem é que tu vai ensinar? Tu não vai ensinar um bebê a se cuidar, mas tu vai orientar e ensinar a mãe a como tem que cuidar, porque muitas das vezes no SUS são adolescentes, crianças na verdade, que estão tendo outras crianças e muitas vezes elas são abandonadas pelos próprios pais. Então a gente da enfermagem tem que ensinar elas a como cuidar daquele bebê e incentivar para que elas continuem esse cuidado depois que sair de dentro do hospital. Né, que continue e que elas não sabem nem como vão amar aquela criança. Desde que a gente tem que orientar e estimular isso nesses adolescentes também. Então, a enfermagem, seu trabalho, é o profissional que poderá ajudar o indivíduo orientando a realizar práticas de autocuidado, que é tudo que a gente já falou. Somos nós, né? Temos que ensiná-los. Esses conceitos, então, são os metaparadigmas. São os metaparadigmas que se baseiam no autocuidado. Essa é a teoria E a gente principal. entra no momento que falta alguma coisa, né? Que eles não conseguem, por algum motivo, serem suficientes nesse cuidado. Na verdade, cada uma das teorias que foi apresentada, elas têm uma pincelada de cada uma, né? Sim. Só que elas se aprofundam um pouco mais em cada uma delas. Ela é um pouco mais atual, né? Assim, Ela tá mais no nosso hoje, né? E essa questão do autocuidado é bem difícil, porque às vezes tu fica tempo estimulando a pessoa para ter o autocuidado e mesmo que tu tá ali falando e ensinando, a pessoa não tem vontade de Às vezes melhorar e de se autocuidar, né? Deixa eu já vi muito disso nos casos da família. A enfermagem se vira, porque ele tá aqui, mas e quando ele for para casa, né? E se ele for com uma sonda, como é que vai ser em casa? Se ele for com uma bolsa de colostomia, se ele for com um curativo que tem que ser higienizado, não é só a hora do técnico ir fazer o curativo e durante o dia. E o banho, e a alimentação, então é todo um conjunto. E o emocional dessa pessoa que vai ter que depender de alguém. E o emocional dessa família que vai ter que cuidar de alguém que antes não precisava de cuidar. Né? Então é bem complicado, assim. Duas coisas bem importantes dessa teoria, essa questão do autocuidado, que é o básico da teoria, né? A base dela é a teoria do autocuidado, que além de ser muito atual, é tudo que a gente tenta buscar hoje na enfermagem, né? Se vocês pararem para pensar, o que a gente mais busca hoje é fazer com que a pessoa tenha condições plenas de se autocuidar, né? Cada vez dependa cada vez menos das pessoas para o autocuidado, né? E a outra questão é essa questão geral da sistematização em si como um processo, o processo de educação e saúde, de promoção e saúde que já começou ali, e que é o que a gente tem em voga hoje em dia de promovemos a saúde e não pensamos mais na saúde como ausência de doença, né? Não só como ausência de doença, mas sim como todos os outros fatores ambientais, sociais que interferem para que eu não tenha uma saúde. Então, assim, se eu trabalho num ambiente hostil, eu não tenho uma qualidade, posso não ter uma qualidade de vida adequada, isso interfere na minha saúde. E não necessariamente nesse momento eu ainda tenho doença. Sabe que eu vivenciei isso porque eu só trabalhava no campo fechado. Daí o ano retrasado eu fui contratada na prefeitura em Portão e aí eu fui trabalhar no posto. E era um mundo totalmente diferente. E eu tive que aprender, né, a saber, porque muitos iam lá mais para conversar, porque eles
precisavam de um incentivo, diabético, que não se cuidava, mas ia lá todo dia para olhar a glicose. Ele queria só aquele momento de lá, mas ele também não se preocupava em se cuidar em casa. Não, mas eu tô me Mas tu cuidando. entende que daqui a pouco esse paciente ele não tem ninguém por ele? Sim, e o e único aí é momento onde que ele entra tem é a quando ele visita, tá né? quando ele tá com a HGT descompensado, que ele tem quem Isso. procurar para ser assistido. The central idea of the self-care deficit theory of nursing resulted from my exploration of the question, why do people need nursing? And the answer that I became aware of through my explorations is that people require nursing when they are unable to provide for themselves or dependent others the amount and quality of care that is necessary to maintain health and well-being. But these limitations come from the health situation in which the person is or the dependent other is. There have been a number of positive differences that have impacted our service since we implemented self-care nursing. Nursing care has been more of a focus rather than the traditional medical care focus. Nurses throughout our service have a common language that they speak. The standards of nursing care are consistent throughout our service. We have job descriptions that reflect self-care and also our nursing service philosophy statement. Excellence in action in the use of nursing theory requires time and effort on the part of clinicians and scholars. Nursing should be viewed as a field of knowledge and a field of practice. This demands that nurses continuously contribute to the formation, the validation, and the organization of nursing knowledge, so that there will be a body of nursing knowledge which is contributory to excellence in nursing practice.